Olha, eu faço parte da turma que aplaudiu o influenciador Felca pela denúncia sobre exploração sexual infantil e na adolescência, adultização, essa palavra que agora está todo mundo falando. Foi muito didática a forma como ele explicou como os algoritmos das plataformas alimentam essas redes de pedofilia que se comunicam por códigos. Só tem um detalhe, nada do que ele disse é novidade, mas foi preciso um homem para que as mulheres fossem ouvidas. Mesmo assim, obrigada, tá, Felca? Eu contei aqui, acho que há umas 2 semanas, que quando eu falo sobre violência contra a mulher, a audiência cai. Em geral, quem se interessa pelo assunto são sempre as mesmas pessoas, as que estão realmente preocupadas. Tem uma grande parte das pessoas que acha que tudo não passa de mimimi e outra que talvez acha que já sabe de tudo e não precisa de mais informação e não quer mais saber do assunto. O vídeo do Felca é excelente para mostrar a pontinha do iceberg sobre sexualização infantil, adultização de menores, desses menores adolescentes em ambientes onde corre sexo e bebida, drogas livremente. Como esses adolescentes, essas crianças são exploradas, inclusive pelos seus pais. Mas isso já foi falado. Agora, abaixo dessa linha, que a gente não está falando de Deep Web não, tá? Tá falando de coisas que estão aí e qualquer pessoa pode encontrar. Mas abaixo dessa linha que a gente está vendo, tem outras dezenas de problemas que são ignorados todos os dias pela maioria das pessoas que ficou horrorizada com o vídeo do Felca. Inclusive você, que posta fotos dos seus filhos em contas abertas nas redes sociais e acaba alimentando redes de pedofilia. Eu sou Marilis Pereira Jorge, sou comentarista e colunista do Meio. E olha, eu não tenho filhos e eu sei como deve ser difícil, porque é um momento que a gente está aprendendo a lidar com redes sociais, com a internet, mas eu acho que já tem algum tempo que a gente tem informação suficiente para entender até onde dá para ir. O que é público e o que é privado. As pessoas estão misturando absolutamente tudo, né? Tudo virou público. Não tem mais essa linha que separa. Eu sei que é difícil, mas eu acho que com a informação que eu tenho hoje, eu não postaria nenhuma imagem dos meus filhos nas redes. Nenhuma. Mesmo aquelas fotos fofinhas de uma criança de 3 a 5 anos podem acabar numa rede criminosa. Aquele vídeo de uma criança fazendo uma dancinha engraçadinha pode ter o mesmo destino. Essa conversa toda pode ser traduzida em números. A maioria dos casos de estupro de crianças acontece dentro de casa, ou seja, é cometido pelo pai, pelo padrasto, pelo tio, pelo irmão, por pessoas que frequentam essa casa. Ou elas podem não fazer nada, mas elas podem fazer fotos daquela criança em situações ali cotidianas e acabar passando adiante. Todos os dias, 57 meninas entre 10 e 14 anos dão à luz no Brasil. É isso mesmo. E vocês se lembram do caso da Juliana, que foi espancada no elevador? A Juliana conseguiu sobreviver à tentativa de feminicídio, mas no ano passado, 1.492 mulheres foram mortas. O que isso tem a ver com o vídeo do Felca? Pois é sobre essas coisas que o Felca não falou e que a gente precisa falar. Se você tem filhos e ficou preocupado com o vídeo do Felca, tem uma coisa que você pode fazer agora, sem esperar projeto de lei, sem esperar que a plataforma assuma a responsabilidade. Feche as suas redes, ou no mínimo feche o círculo de quem vê as fotos dos seus filhos. Você quer ter perfil aberto? Ótimo! Use para o trabalho, para postar receita, viagem, selfie no espelho. Você pode fazer o que você quiser com você. Mas crie um perfil privado restrito só para a família e amigos próximos para postar fotos das crianças com quem você convive. Porque olha, honestamente, é claro que a gente precisa que as plataformas se responsabilizem, que a gente tenha leis, que a coisa seja organizada. Agora, cada um precisa fazer a sua parte. E essa é a parte mais fácil. É a parte que depende de você, de cada um de nós, ter um pouco mais de responsabilidade com aquilo que a gente compartilha em relação a adolescentes, a crianças e mesmo a mulheres. A influenciadora Sheili Khalef, acho que é assim que fala o nome dela,
Ela fala sobre isso há anos. Em 2023 ela postou um vídeo que deixou todo mundo em pânico. Isso foi no começo de 2023. Ela mostrava como exatamente funcionava a engrenagem da pedofilia, inclusive no Instagram. No Instagram, né, parece que é tão inofensivo que não tem nada. Não é no Twitter, gente. Não é na Deep Web, não é no Telegram, é no Instagram. No Instagram, aquele lugar que a gente vê receita, que a gente vê fotos de família feliz, que a gente compartilha, enfim, as coisas de trabalho, ali, nessa mesma plataforma. E muita gente ficou em pânico, as mães ficaram em pânico, porque ela mostrou exatamente como é que funcionava essa engrenagem ali de pedofilia, com fotos, vídeos de crianças e adolescentes que aparentemente não tinham nada demais. Essas fotos e vídeos tinham parar em páginas de criminosos. Eu me lembro que muita gente ficou em pânico, mães em sua maioria, mas não durou muito. Logo estava todo mundo postando a fotinho da Valentina brincando ali de calcinha ou fazendo uma dancinha com um vestidinho de lacinho. É fofo, né? Para alguns. Para outros, é material para pedofilia. Tem uma frase da Sheili que eu acho perfeita. Redes sociais não são álbum de fotos, são comércio. Tudo pode ser vendido. E ela tá certa. Não é preciso que o conteúdo compartilhado tenha qualquer sinal de erotização. O que transforma esse conteúdo em potencial material pornográfico é o uso criminoso que é feito dele. Mesmo sem querer, os pais se tornam cúmplices de redes de pedofilia. A maioria faz de conta que não é com eles, são os outros os que negligenciam a proteção dos filhos, né? Que exploram, que expõem. Mas não é difícil entender. Crianças não devem ter fotos nas redes. Nenhuma rede, nenhuma foto. Os pais adoram acreditar que o perigo mora lá longe, no vizinho que não cuida, no tio que não presta, no estranho da internet. Mas quando postam fotos dos próprios filhos, viram uma peça nessa engrenagem. E aqui é importante conectar os pontos. Pedofilia, feminicídio, estupro de vulnerável, adultização, tudo isso faz parte da mesma lógica. É a lógica de uma sociedade que trata os corpos femininos e infantis como objetos de posse e de consumo. A violência contra a mulher não nasce do nada. Ela é cultivada desde cedo, quando as meninas são ensinadas a agradar, quando adolescentes são transformadas em produtos nas redes, quando a exploração é normalizada como entretenimento. Não é entretenimento. Os adolescentes influenciadores, gente, já falei deles, são o exemplo mais escancarado dessa vitrine. Crianças aí de 13, 14, 15 anos com agendas lotadas, contatos com marcas, interação constante com pessoas estranhas. Eles ganham likes, fama, dinheiro, mas eles perdem privacidade, saúde mental e o direito de crescer longe do julgamento público. E nesse mercado, não são só os pais que lucram. As redes sociais faturam com cada clique, cada visualização, cada curtida que um adulto deixa no perfil de um menor. E a gente não está falando de exceções. É um sistema que funciona porque é lucrativo. A cada caso de violência que vira manchete, as plataformas vêm e anunciam medidas que duram até a próxima crise. E nessas pausas, que todo mundo dá uma relaxada, as plataformas continuam sugerindo conteúdo perigoso, conectando criminosos, monetizando o que deveria ser combatido. Feminicídio é a face mais brutal desse sistema, mas é a mesma mentalidade que acredita que uma mulher pertence ao homem com quem se relaciona, é a que acha que é normal transformar meninas em mercadoria. O estupro de vulnerável não é um acidente, ela é consequência de uma cultura que sexualiza crianças, adolescentes, que protege agressores e lucra com a exposição de quem deveria ser intocável. Nós mulheres falamos disso há muito tempo, eu falo disso o tempo todo, mas só quando um homem grava um vídeo isso vira uma pauta enorme. Isso também é parte do problema. O silêncio diante da nossa voz é a mesma complacência que permite que a violência siga acontecendo. Mesmo assim, obrigada, Felca. Felca abriu uma porta que talvez ajude a empurrar essa conversa para quem nunca quis ouvir. Mas agora, se a indignação for de verdade, não adianta só compartilhar vídeo. É preciso mudar comportamento, cobrar leis, exigir das plataformas e, principalmente, parar de alimentar a máquina com a sua própria mão. Hoje não tem café,
mas tem dica e tem a ver também com o tema da nossa conversa. É um filme de 2015 chamado Quarto de Jack, ganhou Oscar. Acho que ganhou Oscar, não ganhou? É a história da Joy, que é interpretado pela Brie Larson, e do seu filho de 5 anos, que é o Jack. Eles vivem num único cômodo escuro, sem janela, que ela chama de quarto. Para o Jack, aquele é o único mundo que ele conhece. Para a Joy, é um cativeiro, para onde ela foi levada por um homem. Todo o ambiente do único tapete, as instruções super rígidas de segurança, é uma manifestação extrema do que a gente está falando sobre, do que eu falei já sobre cultura de posse. Controle, coação, medo. Eu estou trazendo esse exemplo porque muitas mulheres vivem como se estivessem numa prisão, mesmo que não estejam trancadas num cômodo, porque têm as suas vidas totalmente controladas. Que é o caso, por exemplo, dessas meninas que aparecem nesses vídeos sendo controladas por esses adultos, sendo pais, mães ou apenas conhecidos. E olha, infelizmente não é só ficção. Casos de cárcere privado de mulheres e crianças, pipocam nas manchetes cada vez mais chocantes. Vocês se lembram do austríaco Josef Fritz, que manteve a filha trancada no porão durante 24 anos? Ela foi estuprada por ele durante todos esses anos, teve 7 filhos do próprio pai, que era o criminoso. Olha, é pesado, mas histórias assim expõem como a possessividade masculina pode escalar para um horror absoluto. Assistir ao Quarto de Jack é lembrar que atrás de cada cuidado que se revela doentio pode haver grades invisíveis. E que a gente precisa combater essa cultura de posse antes que ela se torne, de fato, uma cela, um cativeiro, como no filme, ou uma tentativa de feminicídio, como no caso da Juliana no elevador. O julgamento de Jair Bolsonaro está chegando e com ele uma pergunta importante vem à tona. Após mais uma tentativa de golpe, quais são as forças que fazem a nossa democracia seguir firme? Apesar das disputas políticas intensas, é fundamental reconhecer os avanços que a nova república trouxe para o Brasil. Eleições livres, liberdade de imprensa, fortalecimento institucional e a garantia dos nossos direitos fundamentais. Milhares de pessoas já assistiram ao documentário Democracia, uma história sem fim, que reúne cientistas políticos, jornalistas, grandes especialistas para refletir sobre os desafios atuais, as conquistas históricas e os caminhos possíveis para fortalecer ainda mais o regime que define quem somos como país. Não fique de fora dessa conversa essencial para compreender melhor este momento político e valorizar a democracia que construímos juntos, já disponível no Meio Primo.